levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É uma alegria muito grande poder estar com você para estudarmos a Palavra de Deus. Nada pode ajudar alguém mais, rejuvenescer mais, abençoar mais do que o estudo na Palavra. Espero que você esteja conosco todos os dias e quando não puder, grave, pois eu creio que você vai aprender algo novo em todo o programa. 1 Coríntios, capítulo 12, começando no versículo 10, por favor. 10 ou 29? 29, perdão. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres? Existem ofícios e dons diferentes, todos necessários, assim como os órgãos do corpo humano são necessários. Paulo está fazendo uma longa dissertação na primeira parte desse capítulo, falando dos órgãos do corpo humano e como todos são necessários e têm o seu papel. Então ele está dizendo aqui que nem todos são apóstolos, mas alguns são. E outro dia eu estava ouvindo um pregador pela televisão, eu acho que era, ou será que eu li, não estou lembrado. Ele estava dizendo que não existem mais apóstolos, que isso acabou. Isso é parte da doutrina da cessação? Provavelmente que sim, né? Eles não acreditam em muita coisa, não é? Dizem que acreditam na palavra de Deus, mas, olha, quando Paulo pergunta, são todos apóstolos, nos diz aqui que alguns são apóstolos, e alguns são profetas, alguns são mestres, alguns operam milagres. Não são todos, mas alguns são. E eu fico meio curioso em relação a como essas pessoas, pois isso não é algo pequeno. Um grande segmento aí do corpo de Cristo crê nessa tolice. Estou certo ou não? Correto. Eu não sei a porcentagem, que é uns 25% dos evangélicos. É difícil dizer, Dr. Gray, sobre o que as pessoas acreditam hoje em dia, como as coisas acontecem, mas existe esse ensino que diz que Deus não faz isso mais. Mas estamos estudando em nosso outro programa, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, o que Deus fez no passado, Ele faz hoje e, com todos os propósitos diferentes, dos membros diferentes, estamos dizendo que o corpo não precisa mais deles, e isso não está certo. Então eles dizem que porque hoje temos a palavra de Deus, não precisamos, não é? Mas olha, nos dias da igreja primitiva, o Antigo Testamento estava lá. Claro, e cartas do Antigo Testamento também. Mas a necessidade do pastor, do apóstolo, do profeta, é uma necessidade contínua, e é o que vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, no que Paulo diz ali. Ele diz que esses 5 ministérios são para o aperfeiçoamento ou amadurecimento da igreja. Ainda precisamos deles e desses dons específicos para edificar e construir a igreja. Eles dizem que não existem mais apóstolos e creio que dizem não existir mais profetas também. Dizem que existem mestres, não é? Eles creem nisso. Dizem que não há mais operação de milagres, mas tudo que Deus faz com poder, eles negam, não é mesmo? Certo, quase que tudo sobrenatural eles negam, poder com sobrenatural. Irmão Swaggart, a grande igreja presbiteriana, que é uma igreja calvinista, então tem a igreja luterana, que também é calvinista, e, perdão, quando você diz calvinista, o que o povo quer dizer com isso? Quer dizer que acreditam na doutrina da cessação, que os milagres não existem mais. Calvino acreditava nisso? Eu acredito que sim. Eu não li como algo certo, mas é conhecido como um dos grandes pontos da fé do Calvino. Ele é o autor
da predestinação e de uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Então, como a pessoa é salva? Pois esse é o maior milagre de todos. E eles acreditam nisso, muitos acreditam nisso com veemência. Mas em termos da pergunta que você fez, como é que eles escolhem? Eu tenho a curiosidade de fazer a mesma pergunta. Como você pode dizer, o dom do ensino ele é aceitável e nós concordamos com isso, mas milagres não. A gente não concorda com isso não. Governos, sim, nós precisamos de governos, mas não queremos línguas. Apóstolos, não. Mas eu não sei se eles desconsideram o ministério do profeta. Nunca ouvi sobre profetas nesses círculos. Não, não no sentido de prever o futuro. De pregar a verdade, possivelmente sim, possivelmente. Mas eles dizem, eu até concordo, porque eles dizem que toda vez que o homem prega, ele está profetizando. É o que eles chamam de profecia e por aí vai. Mas no que diz respeito a pregar e orar em línguas com as pessoas, eu acho que eles não aceitam alguém que não é pastor dar uma interpretação de línguas. Interessante para mim é que um cânon bíblico foi escolhido como resultado de seu benefício para o corpo de Cristo. Então, as instruções que nos levam a ver a necessidade para esses dons, então é mencionada para dizer que eles não são mais necessários. Pense nisso, não sei se faz sentido para você. Quando o cânon bíblico foi aceito, um grande argumento ou parte do protesto para certos livros ou cartas era realmente o benefício que trouxe para o corpo de Cristo. Paulo daqui a pouco vai dizer que é para desejar os melhores dons que a igreja quer, que precisamos, etc. Se eles deixarem de existir, o que ele está falando não faz sentido. Certo, a própria ideia de incluir isso no cânon bíblico, depois eliminá-lo, dizendo que já não se aplica para hoje em dia, é tolice. E pode ser um argumento tolo, mas eu creio que quando escolheram os livros do Antigo e do Novo Testamento como palavras de Deus, eu creio que eles acreditavam. Certo, e é o que quero dizer. Eles foram escolhidos porque havia uma necessidade e eles seriam efetivos no corpo de Cristo. Não algo do passado, mas algo ativo, algo que era buscado e entendido. Estas coisas foram estabelecidas como canon e por isso existem algumas discussões. Na segunda metade do primeiro século e no segundo século também, cartas e epístolas adicionais foram escritas por quem chamamos de pais da igreja, e algumas se tornaram questionáveis. As pessoas escreviam cartas pregando falsa doutrina e por isso tiveram que fechar o cânon, porque tinha uma doutrina falsa sendo pregada nas regiões diferentes de Roma, né, do Império e tal. E foi o que fizeram. O interessante para mim é que o povo da cessação querem negar os dons do Espírito e tudo que temos lido aí. Ainda assim, os pastores, quando vão para os hospitais, oram pelos doentes ali, né? Eles oram por quem está enfermo. Então, como é que eles ligam isso? Como fazer uma ligação pastoral e orar pela pessoa deitada na cama, mas sem acreditar no dom de cura? Então, para que orar? Sinceramente, seria para consolar a pessoa? Eu já li em algum lugar onde eles falam que os médicos representavam o dom de cura nos dias de hoje, mas ainda visitam os doentes. Eu acho que é somente para consolar as pessoas, entendeu? Só isso. E eles não esperam que nada aconteça ali de inesperado e por aí vai. Entendeu? Leia o versículo 30 para mim, por favor. Têm todos os dons de curar? Obviamente a resposta é não. Falam todos em outras línguas? Paulo não está falando do batismo inicial com o Espírito que sempre e sem exceção vem acompanhado de orar em outras línguas, mas está falando do dom de línguas, que nem todos têm, ainda que batizados com Espírito. Agora,
Seja quem for que não acredita em orar em línguas, acreditam que toda vez que alguém ora em línguas, alguém tem que interpretar. É assim que eu recebo nas cartas que eles mandam para mim, e não está certo, entendeu? Vamos olhar para a evidência bíblica correta. No dia de Pentecostes, todos foram cheios e todos falaram em línguas. E quem interpretou? Ninguém. Atos 10. Na casa de Cornélio, ouviram eles falando em línguas e glorificaram a Deus. E quem interpretou? Ninguém. Atos 19. Paulo impôs as mãos sobre 12 pessoas e foram batizados com o Espírito Santo, oraram em línguas e também diz também que profetizaram, não é? Então aí você tem um dom adicional, mas foi a única vez em todas as outras passagens de uma experiência com o batismo, a obra subsequente de Deus, aonde vemos isso listado. Então não é uma evidência consistente, mas é um dos dons do Espírito que buscamos depois do batismo com o Espírito Santo. Eu ainda acredito que a maior parte da rejeição vem de pessoas que rejeitam as pessoas mais do que o dom. Não querem se associar com aquelas pessoas que falam em línguas, vamos dizer assim. E acho que isso tem um papel muito grande na rejeição deles da palavra de Deus, mais do que na interpretação das Escrituras. Em primeiro lugar, tem que ser visto assim, olha. Os dons que estamos olhando para eles no capítulo 12 são dons que têm a ver com o corpo. O dom de línguas, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, é para o indivíduo. Você precisa separar os dois propósitos do Espírito Santo. Quando você faz isso, você descobre que, como dom de línguas, precisamos da interpretação do corpo quando é um dom para o corpo. É a única coisa que faz sentido aqui. Mas olha, não é toda vez que alguém ora em línguas que quer dizer que tem que ser interpretado. Eu adoro ao Senhor em línguas quase que todo dia da minha vida, mas não quer dizer que é para todo mundo. Não é um dom para o corpo. Temos que ir para intervalo, voltamos já. Seja o que for, não saia daí. Todo crente